Iniciando a nossa gravação, então, da nossa aula de hoje, dia 30 de outubro, e o mês já vai-se embora. Vou compartilhar aqui a apostila com vocês, mas nós vamos passar para as medidas de tendência central. Então, abre aí na sua página 15. Abrindo na página 15. Deixa eu fechar. Vou deixar só esse aqui fecha. Esse aqui fica. Então, galera, visualizou aí meu PDF? Fernandica Merlo, sim. Ou se não é? Isso, beleza. Então, gente, olha só. Estatística, continuando aí as nossas... Deixa eu ver se esse aqui passa para a tela toda. Pessoal que chega depois... Vamos lá, então. Medida de tendência central. O que é isso? Estão me ouvindo bem aí? Beleza. Antes da gente começar realmente a aula, é só deixar claro para vocês, porque tem aluno que fica lá olhando a nota e fala, nossa, por que a tia Sandra me deu essa nota baixa? Ah, mas ela falou que 4 era da participação, eu só tenho 2. Porque participar é isso aí que acabaram de fazer agora. Estão me ouvindo? Sim. Alguém sabe o que é medida de tendência central? Digita aí o que é. A aula de vocês tem que ser participativa, ou seja, se você não digitar, como é que eu vou saber que você está participando da aula? Microfone a gente não abre toda hora, tem uns que não pode abrir, que é por causa do barulho externo aí. Então, a gente tem que participar digitando. A minha aula, a lista de nota de vocês... ela é toda em cima da participação. Eu vou anotando tudo. Falou lá, eu anoto cá. Às vezes não anoto na hora, mas eu salvo o chat, o bate-papo, e depois eu tô observando ali quem participou. É uma maneira da gente valorizar o que vocês fazem durante a aula, ou pelo menos fala. Ok? Ok? Vamos lá. Letra mais linda do alfabeto. 1, 2, 3, já. Ninguém, dou-lhe uma, ninguém, dou-lhe 2. Pedro, tá ligado? Marquinhos também, isso, ó, esses dois são demais, né? Flamenguista, Bernard, que bonitinho. Bonitinho, então vão, hein? Medidas de tendência central. Central é o quê? Central do Brasil. Por que central do Brasil lá no Rio? Tem algum carioca aí? Central do Brasil lá no Rio. Tem algum carioca aí? Que dó, Fernandica. Central. Central converge para o centro. Então, se eu tenho uma reta numérica de 0 a 10, o que seria o meu centro? Dou-lhe uma. Tem uma reta numérica de 0 a 10. O que seria? Isso aí. 5. Então, medida de tendência central seria algumas medidas que vão culminar com um centro do total daquelas medidas. Traduzindo, eu tenho medidas que elas convergem como uma representatividade do todo. E essa representatividade seria a conversão para o centro. Então, se eu quero, por exemplo, saber a média de altura dos meus alunos da segunda série,
Se eu faço esse tipo de pergunta, como eu resolveria essa questão? Como é que eu tiro a média das alturas de 10 alunos da segunda série? Alguém poderia digitar aí para mim? Para explicar ou abrir o microfone e falar? Eu quero a média das alturas de 10 alunos da segunda série. Dou-lhe uma. Ninguém? Yasmin, soma todas e divide pela quantidade de alunos. Isso mesmo, Yasmin, certinho. Isso, Aninha, muito bem. Aí, Yasmin, vamos supor, você tem 1 metro e quanto, Yasmin? Digita aí pra mim. Yasmin e Naninha. E Fernanda Merlo. 1,72, 1,56, mais uma aí pra mim. 1,67. Alguém com calculadora soma isso aí e divide por 3, por favor. Rapidinho, rapidinho. 1,60. Soma as 3, divide por 3. Quem puder e tiver com a calculadora aí na mão para facilitar. 1,65, ótimo. Quando a gente achou 1,65, não é nenhuma das 3 medidas. Por quê? Porque 1,65 é a média das 3 alturas. Isso significa que nem a menor, nem a maior, nem a do meio é a média real. Por isso, a medida de tendência central. Então, na realidade, o que a gente está fazendo? A gente está calculando uma representatividade dessas 3 aí. Ou seja, eu falaria, a média das alturas entre Yasmin, Ana e Fernanda é 1,65. É a média que representa aquela altura ali. Captou o que seria tendência, medidas de tendência central? Muito fácil, vocês já viram isso. Começa a ver isso aí agora, para vocês terem ideia, mudou a Base Nacional Comum Curricular de Matemática, mudou. E a partir desse ano passado, 2019, os meninos começaram a ver isso já no ensino fundamental 1. Claro que não com esse nome, mas já começam a ver média aritmética, estatística, bem disfarçadamente, mas já começa lá atrás, certo? Então, é uma medida que serve para representar o todo, certo? Já que a gente está vendo a estatística, né? Então, nós temos 3 medidas que englobam aí esse grupo, que é a média, como está escrito aí, ó. Eu passo aqui, dá para ver aí? Sinaliza para mim alguém, por favor. Meu cursor. Tá vivo? Beleza, Pedrinho. Pedro sempre pronto, né? Ele e a Aninha, eu falo, eles escrevem. Assim que eu gosto. Agora, aquele povo que tá embaixo da coberta, não que hoje tá calor, embaixo do lençol, ou jogado no sofá, vendo Netflix e coisa parecida, ai, ai, coitado, ano que vem na 3ª série estudando pro Enem. Tenho dó, muita dó. Mas vamos lá, continuando. Só ver aqui quem tá na sala e não está participando, que até agora não digitou nada. Mas tudo bem. Então, nós temos média, mediana e moda. Média, acabei de dar um exemplo. Mediana. Mediana é quando você pega essas medidas, coloca em ordem crescente e a do meio é a mediana. Vamos chegar lá daqui a pouco. E moda é aquela que mais aparece. Moda é muito fácil, não precisa nem decorar, né? Que o nome já tá falando. Tá na cara que é o que mais aparece, é o que tá na moda. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que nós vamos fazer agora. Pega a sua calculadora aí pra gente ir preenchendo aqui, tá? Aqui nesse quadro, digita aí pra mim, Tarcísio. Tarcísio tá aí? Só coloca S, letra mais linda do alfabeto. Tarcísio, dou-lhe uma. Tarcísio, o que essa tabela representa? Digita para mim, por favor. Essa tabela é de quê? Pesos do presunto da padaria? Não, a tabela. Não é média, não. Ela é isso, Tarcísio, ela é a altura, exatamente. Então, ela é a altura desses jogadores, de 12 jogadores, ok?
Na altura de 12 jogadores, eu tenho que calcular a média, a média de altura deles. Certo? O que a gente faz para calcular isso? Alguém já calculou aí? Para dar o spoiler? 1,97, excelente. Pedro e Fernanda. Pedro e Fernanda. 1,97. Alice, como que eles acharam esse valor? Alice, digita aí para mim, Alice, como que eles acharam esse valor? Por favor. Digita aí, Alice, por favor. Alice, mas a gente está falando aqui, ó, você não está vendo não aí a tela? Aninha também achou esse valor? Ótimo, excelente. Bernardo, como que nós achamos esse valor? Yasmin, muito bem, soma tudo e divide pela quantidade 12 jogadores. Na hora que somou os 12, divide por 12, isso aí, Bernardo. Aí você vai achar, anota aí, 1,97, ok? Passando então, tem a fórmula aí do somatório e a média ponderada. Então, nós temos a média aritmética, que soma tudo e divide, e a média ponderada. Média ponderada é quando você, o mesmo esquema de quando a gente dá uma prova valendo 3, uma prova valendo 4, e na hora que a gente vai tirar a média, tem que multiplicar por esse fator aí. Então, aqui tem um exemplo da média ponderada. Alice está ouvindo para acompanhar aí? Tá vendo a apostila, Alice? Ok. Então, nós temos aqui, em um concurso público, foram aplicadas essas 4 provas aqui, modalidades de provas. Português, matemática, informática e atualidades. Os respectivos pesos foram 4, 3, 1, 2. Digita para mim alguém aí o peso da prova de matemática. Por favor. Peso da prova de matemática. 3. Excelente. O peso foi 3. Bernardo, peso. O peso é quanto vale? Bernardo, entendeu agora? Vale 4 a de português, 3 a de matemática, 1 a de informática e 2 a de atualidade. Aí alguém fala assim, Sandra tá trolando a gente. Não, é para você ficar ligado no que eu estou falando. O Cisco tá gravando assim, agora a voz da gente fica toda lenta, Deus me livre. Mas vamos lá. Então, o peso da prova de matemática é 3. Isso significa que o camarada tirou 9? No total? Quanto que ele tirou no total? Qual a média de um candidato que teve a seguinte nota? 7, 9, 5 e 6. Sim, Pedro e Marcos Vinícius e mais quem? Se a prova tem peso 3, então o que eu tenho que fazer? 9, ó, tô na matemática, hein? 9 mais 9 mais 9. Porque ela vale 3 vezes. Se ela vale 3 vezes, 9 vezes 3. Assim, Aninha, peso é quanto vale? Ele tirou 7, mas ela tem peso 4. É como se fosse 7, 7, 7, 7. 4 vezes o 7. É o peso dela. Captou agora, né? Ótimo. Não é confuso não, Bernardo. Só acompanhar. É como se fosse o peso. Por exemplo, vamos supor, eu tenho que digitar... Exemplo, tá, Bernardo, para entender melhor. Lá na escola, os trimestres não valem 30, 30 e 40? Quando o trimestre vale 30, 30 e 40, é porque somando, a gente tem que ter 100 pontos. Então, o primeiro trimestre, o peso é 30. Agora, se eu te der uma prova, é isso aí, Bernardo, a quantidade de vezes você vai multiplicar, exatamente. Aqui embaixo, Bernardo, você entende melhor, ó. Ele tirou 7, de 0 a 10. De 0 a 10, de 0 a 10 para cada uma delas, cada peso desse vai equivaler o que você vai multiplicar depois, para ficar mais fácil. Na hora de formar a nota geral. Por isso que ele perguntou lá no finalzinho, qual foi o peso que, a média, né? Qual foi a média que esse candidato teve
Qual a média do candidato que ele teve nesse concurso aí, na hora que ele fechou a prova, com tudo isso daí. Por quê? Porque cada disciplina foi avaliada com um peso diferente. E assim que é também na hora de formar a nota de vocês, lá no final do Enem, quando eles mandam para o SISU, que a universidade vai usar a sua nota. Tem pesos diferentes. Por isso que você não pode perder uma questão no Enem. Ah, errou uma questão de artes. Aí pensa assim, nossa, artes é uma coisa tão fácil, mas vai te fazer muita diferença no final. Todas elas são valorizadas, só que com pesos diferentes, certo? Vamos lá então. Aqui ele já fez pra gente 7,2, tudo bem na média ponderada. Por que ponderado? Porque cada um aqui tem um peso diferente. Mas no final, por que ele somou 4, 3, 2, 1? Porque, lembra que eu falei com vocês, ó, de 10 ele tirou 7, de 10 ele tirou 9. Por que 10? Porque esse 10 aí, as 10 notas que ele foi partilhando, fazendo, né? Se a gente somar tudo, não tem 10 notas, o peso também na hora que você soma tem que dar 10. Se não bater as duas coisas, está errado, alguma coisa está faltando. Exatamente, Alice. Isso, Alice, gostei de ver. É a soma dos pesos. Porque quando você tira a média, vou voltar aqui rapidinho só para mostrar isso, tá? Quando a gente tirou a média aqui das alturas, quantas alturas a gente somou? 12. Por que a gente somou 12 alturas? Porque eu tinha 12 jogadores e 12 alturas. Então a gente somou 12 e dividiu por 12, porque era a média aritmética. Na realidade, a média ponderada, ela é uma média aritmética, só que não precisa a gente ficar botando 7, 7, 7, 7. O que a gente faz? Porque nós estamos no segundo ano do ensino médio com o pé no terceiro. Glória a Deus, amém, aleluia. 7 vezes 4. Eu boto 4 vezes porque o 7 vai entrar 4 vezes. Mas não vou ficar somando 7, 7, 7, 7, porque pega mal para mim que sou segundo ano. Captou? Entenderam? Média ponderada. Depois a gente posso ir ou tá agarrado aí ainda? Beleza. Depois, aqui tem uns exercícios pra gente fazer, mas eu já vou emendar. Ah, não, aqui nós vamos preencher. Nós vamos preencher esse daqui. Deixa eu ver o horário aqui pra me coordenar isso, tá? Dá tempo. Tem alguém com o microfone bonzinho aí pra me ajudar aqui enquanto tomo uma aguinha pra ler essa questão? Essa questão aí do gráfico. Quem pode colaborar com a titia? Por favorzinho. Ninguém? Que horror. Ninguém pode ler? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, a questão é o seguinte. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente... Tássio está aí? Fazer chamada, hein? Tássio está aí? Pedro? Matheus? Pedro, como sempre, na bucha. Matheus também. Cadê Tarcísio? Foi aonde? Sem pedir. Para sair de sala tem que pedir licença, hein, Tarcísio? Ah, sim. Então vamos lá, Tarcísio, me ajuda aqui. Você tá fazendo o que você não apareceu? Tô ligada, hein, garoto? Alice está aí? Deixa eu ver mais quem tá dormindo. Eric, cadê Eric? Fernanda Citelli caiu? Fernanda tá ligadona, muito bem, Citelli. Guilherme tá aí? Lila, você me ouve, Lila? Lila, depois você manda um print da chamada de hoje para mim, por favor, uma foto, alguma coisa assim pelo Zap. Eu vou registrar os alunos que estão em sala, por favor. Tá?
Obrigado, Lilica. Pessoal, continuando aqui então, ó, nós temos uma questão do Enem, e aí ela vai falando, o sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando, onde passa em média 300 veículos nessa via aqui por hora, 300 veículos por hora, sendo que a velocidade máxima permitida é 55 km por hora. Então o radar registra todo mundo, independente da sua velocidade. Um levantamento estatístico do registro do radar permitiu elaborar esse gráfico aí, que distribuiu o percentual de veículos de acordo com a velocidade que ele passou naquele radar. Tudo bem aí para analisar o gráfico? Ele não registra só quem está acima, ele registra todo mundo, como todos os radares, tá, gente? Passou acima, ele vai te multar. Passou abaixo ou na velocidade correta, sem problemas, vai com Deus e juízo. E vamos embora. Aí, esse gráfico aqui, digita aí para mim, quem está ligado na minha aula, o que o gráfico me diz sobre a horizontal. Horizontal significa o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe 2,5, Bernardo, excelente, Pedro também. A velocidade está na horizontal. Se a velocidade está na horizontal, a vertical são os veículos. Então, digita aí para mim, por exemplo, quantos carros passaram a 60 por hora? 60 km por hora. Excelente, Guilherme Bernardo. 6 passaram a 60 por hora. E a 100 por hora? Quem passou a 100 voando, louco? Deus me livre e guarde. Ninguém. Exatamente, graças a Deus. Isso, Isabel. Ninguém passou a 100, é 90. Zereta na caderneta. Ninguém também. Todo mundo direitinho, bonitinho. Ótimo. Então, aqui já entenderam o que significa. Qual a quantidade de veículos que passou, a maior quantidade de veículos foi apurada a que velocidade? Nesse gráfico. 50 km por hora. Ótimo, Isabel. 50 km por hora. Excelente. Alice, Yasmin, Ana e todo mundo. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de... Como faço isso? Eu quero saber qual a velocidade média desses veículos. São quantos mesmo? 300 por hora. Velocidade 55 é a máxima. Esse detalhe aqui tá aqui só para enfeite, né? Porque ele pergunta qual a média. Se ele pergunta a média, como eu faço isso? Ideias. Pega as velocidades e multiplica pelas quantidades. Só, Fernandinha Merlo. Vou pegar todas as velocidades e multiplicar só. Depois divide. Isso aí. Excelente. Então, deixa aí para vocês fazerem depois para a gente agilizar, tá? Mas já anota aí o gabarito para você conferir suas contas, que vai dar 44. Então, a correta é a letra B. Esse 55 aqui tá te esperando para quê? Me fala alguém. Ou escreve. Para você cair na pegadinha. Velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida. Não tem nada a ver com o máximo permitido aqui, ó. 155 é a máxima permitida. Quem não lê ou não sabe, que não foi meu aluno na segunda série, ensino médio, não estuda, ou então na hora da aula fica fazendo outra coisa, vem aqui e marca 55, que eu acho bonitinho, porque tem 55 na questão, bonitinho, olha, puf, pá. Tomara que você seja o concorrente, né? Deus me livre, né? Não deseja um mal a ninguém, não. Deus me livre. Mentira, é brincadeira. Voltando então, vocês vão fazer isso aí depois, já dei tranquilo. Mediana. Mediana, já vimos aritmética e ponderada. Soma, divide, pererê, pororô. Mediana é a medida que está no meio, literalmente assim falando. Só que é no meio em ordem crescente. Crescente. Se você não colocar isso, você erra. Mas uma coisa boba, não sei para que você está dando tanta ênfase a isso, porque todo ano muita gente erra, pede questão do Enem, porque não coloca em ordem crescente. Como assim? De que eu estou falando? Como assim ordem crescente? Dou-lhe uma, dou-lhe 2,5, menor para o maior, Isabel. Excelente. Então, eu tenho que pegar as alturas que estão aqui, as 12 alturas, tenho que colocar em ordem crescente
Apostila já fez isso para vocês. Aqui. Vou pegar as alturas, vou colocar em ordem crescente, direitinho, bonitinho, do jeito que tá aí. Qual a maior, Tarcísio? Digita aí pra mim. Quem é o mais alto aí dessa galera? Dos 12. Tarcísio tá aí? Alice. Guilherme. Isso, Tarcísio, isso aí. O maior mede 2,08. Excelente, vocês três. Ligadaço. Excelente. O maior mede 2,8. Coloquei as alturas em ordem e eu vou lá no meio. O meio de 12 é quanto? 6. Acontece que na mediana tem que ser o meio onde eu tenho a mesma quantidade antes e depois desse meio. Traduzindo, toda vez que eu tiver um número par de dados, ou seja, par de alturas, no nosso caso aqui, eu tenho que pegar as duas do meio e dividir. Por que isso? Porque se você tivesse um número ímpar, você teria um número que simbolizasse o meio e tem a mesma quantidade depois dele e a mesma quantidade antes dele. O número ímpar seria isso, certo? Se eu tenho um número par, eu não vou ter isso, porque vai ter 6 e 6 e acabou. Beleza? Aí, na mediana, quando a gente tem um número par de dados, você tem que pegar os dois do meio, dividir e tirar a média. Se os dois forem iguais, você só repetir, não precisa colocar. Traduzindo, aqui, ó, são 6. Eu vou pegar o sexto, certo? O sexto número e o sétimo número, que são os dois do meio, porque eu tenho 5 números antes do sexto e 5 números depois do sétimo para dar 12. Aí eu vou dividir e tirar a média. Divide por 2, porque são dois números que você está dividindo. Então, a mediana seria isso. Aí, se fosse um número ímpar, já estava lá o número que eu quero. Eu não precisaria fazer isso. Isso eu só faço quando for um número par de dados coletados. Dúvidas na mediana? Também já viram isso. Só estou revisando. Vocês viram isso no 9º ano. Dúvidas na mediana? Então, na mediana, eu tenho que ficar atento a quê? Qual a palavra mágica da mediana? Dou-lhe uma? Não é média, não é média, Yasmin. A palavra mágica da mediana não é. Também não é, Marquinhos, tá frio. Tem muito mais letra do que 1, 2, 3, 4. Também não é, Bernardo. Palavra mágica da mediana. Dou-lhe uma, valendo 0,6 pontos. Dou-lhe duas. Dou-lhe 2,8. Dou-lhe. Não, todo mundo errando. Palavra mágica da mediana. Palavra mágica da mediana, Fernandica. Jesus, Maria José, me ajuda com esses meninos. Palavra mágica da mediana. Vou ter que escrever de novo. Vocês estão dormindo, é porque é sexta-feira, é isso? Vou perguntar isso na prova aí, presencial, o ano que vem, de estatística, quando revisar isso lá no 3º ano. Eu vou perguntar essa questão, vou até anotar isso para não esquecer. Vou perguntar essa questão e vou valer assim uns 3 pontos. Então, vou falar assim, na live do ano passado, dia 30 de outubro, quando eu dei a mediana, eu falei de uma palavra mágica. Que palavra era aquela? Anota aí. 3 pontos na prova, valendo 10, hein? Putz, é um presente de Natal. Anota isso aí, hein? Que eu vou anotar aqui. Se eu lembrar, eu vou fazer. Se Deus quiser, me der vida e saúde. Ok? Então, beleza, galera. Vamos tocar o barco. Mediana, então, eu vou colocar as medidas em ordem vou nem mais falar nisso. E vou ver a do meio para eu poder... Sabe por quê, gente? Por que eu não dei moral para quem botou do meio, médio, pererê, pororô? Porque não adianta nada se você ir na do meio, se você não botou em ordem crescente. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, se eu não tivesse botado em ordem crescente, eu ia pegar esse mais esse e ia dividir. Ia dar errado.
Captou? É disso que eu tô falando. Então, ordem crescente. E aqui ele fala exatamente isso aí, ó. Quando o número de elementos do conjunto for ímpar, você vai pegar o valor do meio, central. Quando for par, você tem que tirar a média dos dois do meio. Mesma quantidade anterior, mesma quantidade posterior, são os dois do meio. Então, vamos que vamos. E moda é o que mais aparece. Terceiro ano fez uma prova ontem de estatística e tinha uma questão onde tinha 3 valores que mais apareciam. Eles apareciam, por exemplo, aqui, ó, qual o valor que mais aparece? É o 1,95, tem 3, certo? Na prova deles, tinha o 1,95, exemplo, tá? Tinha 1,88 e tinha 1,92. Todos eles apareciam 3 vezes. Pode acontecer? Claro que pode. Aparecer em quantidades iguais, então qual vai ser a moda? Vai ser os 3 números que apareceram 3 vezes. Aqui, qual seria a moda? A moda seria 1,95, que é o que mais aparece. Beleza? Ah, e se a gente... Aqui, ó. Se a gente tivesse 2 que mais aparece. Aqui eu tenho 2. Quais aqui? Digita aí pra mim que mais aparece. Onde tá passando meu cursor, pra quem tá na aula. Dou-lhe uma. Quais são os números que mais aparecem? 11 e 5. Não são 11 e 5 horas não, que a hora são 11 e 7. Brincadeira. 5 e 11. Isso aí. Esses 2 aqui que mais aparecem são a moda desse conjunto. O nome disso é bimodal. E o de ontem lá da prova da terceira série que você falou? Trimodal. Porque tinham 3 valores que mais apareciam na mesma quantidade. Dúvidas? E quando não aparece nenhum repetido, não tem moda. Se não tem moda, conjunto vazio ou o nome amodal. Ok? Então, ó, média aritmética, soma tudo, divide. Média ponderada, multiplica o valor primeiro. Moda é o que mais aparece. Falta o quê? Digita aí o que falta do que a gente viu hoje. Vimos 4 coisas. O que está faltando? Mediana, minha Alice. Excelente. E qual a palavra mágica da mediana? Dou-lhe uma, dou-lhe 2,9. Aninha também de novo. Ah, essa menina é demais, né? Nalana também é outra, é um espetáculo. Isabel também, espetáculo e meio. Excelente. Crescente. Ah, se erra isso ano que vem, misericórdia. E agora, galera, trabalhar. Trabalhar significa, são 11 e 8. Você vai fazer, presta atenção no presente de final de semana, hein? Você vai fazer a página 18, exercício 1, e vai digitando aí no chat para mim. Agora, certo? Deixa a página 18 marcada para a próxima aula. Semana que vem não vou passar atividade para liberar vocês para ir começando a fazer o trabalho, tá? Essa página 18 eu vou corrigir na semana que vem. Mas a número 1 é para fazer agora. Os alunos que forem fazendo e acertando as perguntas que eu vou falar, eu já vou liberando. Então, vamos à obra aí. Para cada uma dessas letras ABCD, você vai dizer o que é a média, a moda e a mediana. As 3 coisas, hein? Terminou a letra A, você vai me digitar a letra A no chat, no Priva, para eu ver se você acertou bonitinho, direitinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos à obra. Vou parar a gravação aqui. Podem fazer.